tarde, pessoal! Então, hoje preparei mais uma aulinha para nós sobre o movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Aula para o primeiro ano. Então, vamos lá. Por definição, então, um movimento que ocorre em uma trajetória retilínea e com uma velocidade que varia, ou a velocidade aumenta ou ela diminui, nós chamamos de movimento uniformemente variado. Então, como vemos aqui, a bolinha, ela passa com uma velocidade menor e vai aumentando até o final. Mais uma vez. Aumentando. Então, dizemos que a sua velocidade varia progressivamente. Ela vai diminuindo e depois vai aumentando. A aceleração informa quanto a velocidade aumentou ou diminuiu durante esse intervalo de tempo. Então, nós temos a nossa equação da aceleração, onde A é a aceleração, variação ΔV é variação da velocidade, assim como ΔT, variação do tempo. Ou seja, a aceleração vai ser a velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Sendo então a velocidade medida na unidade do Sistema Internacional metros por segundo. E o tempo medido em segundo para a aceleração ser medida em metros por segundo ao quadrado. Isso são as unidades de medida de cada grandeza. Então, um exemplo aqui para o cálculo da aceleração, tá? Um automóvel aumenta a sua velocidade a partir do repouso. Quando eu falo repouso, é porque a posição inicial e a velocidade inicial são nula, né? São zero, é zero. Até 108 km por hora. Então, a velocidade inicial do automóvel era zero e passou para 108 km por hora em 20 segundos. Eu quero saber a aceleração. Nesse exercício tem um problema aqui, ó. Quilômetro por hora é medida de velocidade e o tempo em segundo não combina, né? Para combinar, o tempo teria que estar em hora, né? Os segundos teriam que estar em hora para combinar com quilômetro por hora, ou a gente transforma então 108 km por hora para metros por segundo, para combinar com o tempo em segundo. Então, para calcular a aceleração, nós usamos aquela equação, né, de aceleração. A é igual à variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Como a velocidade inicial é zero, porque o automóvel estava em repouso, o tempo inicial eu digo que é zero também, tá? A velocidade é 108 km por hora. Para eu transformar 108 km por hora para metros por segundo, eu divido 108 por 3,6. Lembra aquela nossa relação matemática? Quilômetro por hora, para transformar para metro por segundo, eu divido por 3,6. Então, dividindo 108 por 3,6, eu tenho que a velocidade passou a ser 30 metros por segundo. Para combinar a unidade de velocidade com a unidade do tempo. Metros por segundo combina com tempo em segundo. Então, vamos ver a resolução desse problema. Usando a equação da aceleração, em que a velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial, nós temos que a velocidade final desse automóvel é o 108, que eu transformei para metros por segundo, então foi dividido por 3,6. 108 dividido por 3,6 é 30. Então, 30 menos zero, porque a velocidade inicial eu digo que é zero, né? Porque o automóvel partiu do repouso. Dividido pelo tempo que está 20 segundos, menos o tempo inicial. Tempo inicial e velocidade inicial eu disse que era zero, porque o automóvel estava partindo do repouso. Então, 30 dividido por 20, né, dá 1,5, a unidade de aceleração, metro por segundo ao quadrado, ok? Então, era só pegar a velocidade de 30 metros por segundo e dividir pelo tempo, que era 20 segundos. Combinando as unidades de medida, 30 dividido por 20 dá 1,5 metros por segundo ao quadrado, tá? Esse, então, é um exemplo de resolução do exercício sobre a aceleração. Vamos ver, então. Classificação da aceleração. A aceleração, o movimento pode ser
acelerado, quando a velocidade vai aumentando no percurso, e o movimento pode ser retardado ou desacelerado, quando a velocidade vai diminuindo, tá? Por exemplo, eu acho que eu até já dei esse exemplo para vocês, estou andando a 30 km por hora, né? E eu avisto um quebra-mola, eu vou ter que frear, então eu vou ter que reduzir minha velocidade. De 30 km por hora passei para 10 km por hora, então eu diminuí a velocidade. Quando eu diminuo a velocidade, eu digo que o meu movimento é desacelerado ou retardado. Então vamos ver. Os movimentos são classificados de acordo, né, com a aceleração, de acordo com o que acontece com a velocidade. Se a velocidade aumenta, movimento acelerado. A velocidade diminui, movimento retardado. Então, movimentos são classificados de acordo com o que acontece com a sua velocidade. Em movimentos acelerados ou desacelerados, como eu já expliquei para vocês. Os movimentos acelerados, a velocidade do móvel aumenta à medida que o tempo passa. Então, eu posso dizer que é um movimento acelerado. Ó, a bolinha aumentando a velocidade ali. Né? Movimento acelerado. Então, com a velocidade aumenta, da fórmula da aceleração, a variação da velocidade será positiva. Se a velocidade aumenta, a variação da velocidade vai ser positiva. E a aceleração também. Então, nós vamos ter, né, que a velocidade, a variação da velocidade é maior que zero, ela aumentou, ela é positiva. Enquanto que a aceleração, se a aceleração for maior que zero, também for positiva, então o movimento é acelerado. Já num movimento desacelerado ou retardado, né, o movimento desacelerado também é conhecido por movimentos retardados. O móvel, então, reduz a sua velocidade com o passar do tempo. Então, aqui a bolinha ela estava com uma velocidade maior e foi diminuindo no final. Vamos ver de novo. Tá? Foi diminuindo no final. Então, como a velocidade aumenta, da fórmula da aceleração, a variação da velocidade está negativa e a aceleração também. Assim, nós temos um movimento desacelerado. Variação da velocidade menor, ou seja, o móvel está andando contrário à trajetória ou a sua velocidade está diminuindo com o passar do tempo, nós temos a variação da velocidade negativa. E a aceleração também negativa, nós temos um movimento desacelerado ou retardado. Tá. Existe uma propriedade fundamental que é a velocidade média, tá? Então, para eu calcular a velocidade média, eu vou somar a velocidade inicial com a final e vou dividir por 2. Então, como a velocidade aumenta progressivamente, assim pode-se calcular a velocidade média. Pela equação que nós temos aqui, velocidade média pode ser somando a velocidade inicial com a final e dividindo por 2. Onde V é velocidade final, V bolinha eu chamo de velocidade inicial e VM velocidade média. Então, nós temos aqui um exemplo. Uma esfera aumenta sua velocidade de 2 metros por segundo para 6 metros por segundo em 5 segundos. Então, ó, velocidade inicial, 2 metros por segundo. Velocidade final, 6 metros por segundo. Tá combinando as unidades de medida, ó. Velocidade em metros por segundo e tempo em segundo. Tá tudo combinando, não preciso transformar nada. Então, eu quero saber a velocidade média desse móvel e quero saber qual é a distância percorrida. Então, vamos lá. Velocidade inicial é 2, velocidade final é 6 e o tempo é 5. Nesse problema, eu posso fazer o seguinte, eu posso somar a velocidade inicial com a final e dividir por 2, daí eu tenho uma velocidade média, ok? Ok. A
assim como eu consigo também calcular a minha distância, minha variação da distância, que vai ser a velocidade média vezes o tempo. Fazendo o 4 vezes o tempo, que é 5, vai dar uma distância de 20 metros, tá? Então, aqui eu calculei a velocidade média e a distância, ok? Delta x, para mim, aqui é variação na posição ou variação na distância. Ok. Então, nós temos aqui essa equação aqui do movimento retilíneo uniforme variado, que é das velocidades, tá? Então, no outro slide, no outro vídeo, eu já tinha explicado isso para vocês. Aqui é a equação da velocidade, onde V é velocidade final, V bolinha velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo, ok? Essa é a equação da velocidade. Aqui está dizendo V é velocidade final, V bolinha é velocidade inicial, A é a aceleração e T é o tempo, ou seja, o instante. Então, nós temos um exemplo aqui para aplicar essa equação. Então, vamos lá. Uma esfera desloca-se sobre uma rampa inclinada, com uma velocidade inicial de 3 metros por segundo e com aceleração de 2 metros por segundo. Eu sempre recomendo aos meus alunos a ir coletando os dados, né? Coloca do ladinho os dados. Aqui eu sei que a velocidade inicial é 3, eu sei que a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado, isso é só unidade de medida, não precisa colocar no cálculo, né? Então, se a duração do movimento foi de 2 segundos, ou seja, o tempo é de 2 segundos, eu quero saber qual é a velocidade que a esfera chega na base da rampa. Então, tirando os dados do problema, eu sei que A vale 2 metros por segundo ao quadrado, sei que a velocidade é 3 metros por segundo e sei o tempo, que é 2. Então, eu consigo calcular a velocidade final, né? Aplicando a equação das velocidades. Ó, velocidade final é igual a inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então, eu sei que a velocidade inicial é 3, então eu coloco no lugar de velocidade inicial o 3, mais a aceleração vale 2, eu coloco no lugar do A 2, e o tempo eu sei que vale 2. No lugar do tempo, eu coloco o 2. Primeiro eu vou resolver a multiplicação para depois a soma. Então, eu faço 2 vezes 2, 4. 4 mais 3, eu sei que a velocidade final desse móvel é 7 metros por segundo. Como eu resolvi esse exercício, eu simplesmente apliquei a equação do MRUV de velocidades, V igual a VO mais AT. Substitui os dados. Onde tem velocidade inicial eu coloquei 3, onde tem aceleração eu coloquei o 2, onde tem o tempo eu coloquei o 2, que o tempo era 2 segundos também, e fiz 2 vezes 2, 4, 4 mais 3, 7 metros por segundo. Resolvi o problema então usando a equação das velocidades do MRUV. Exemplo 2, então. Uma esfera em repouso passa a deslocar-se sobre uma rampa inclinada com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Eu quero saber a sua velocidade após 10 segundos do movimento. Então, olha só, gente. De novo, eu preciso calcular a velocidade e tenho aceleração. Se eu quero saber velocidade e tenho aceleração, eu sei que o movimento é retilíneo uniforme variado e eu tenho que usar a equação da velocidade, V igual a VO mais A vezes o tempo. Então, vamos ver. Se a esfera está em repouso, eu já sei que a velocidade inicial é 0, ok? A aceleração foi dada, ó, com aceleração de 1,5. Eu quero saber a velocidade final quando o tempo for 10 segundos. Então, é só substituir os dados na equação. Ó, vamos ver. Velocidade inicial é 0, porque o móvel parte do repouso, né? A esfera parte do repouso. O tempo é 10 segundos. A velocidade final eu não sei, eu preciso calcular ela. E a aceleração vale 1,5 metro por segundo ao quadrado. Eu tô vendo que todas as unidades aqui estão combinando, né? Tá combinando, não tem nenhum quilômetro por hora misturado com segundo. Então, é só aplicar a equação da velocidade. Olha aqui, V igual a VO mais A vezes o tempo. A velocidade inicial eu sei que é 0, porque a esfera estava em repouso, 0, mais a aceleração vale
1,5, está escrito aqui, ó, com aceleração de 1,5 metro por segundo ao quadrado, que é a unidade de medida de aceleração. Então, eu coloco aqui 1,5 vezes o 10, da onde eu tirei o 10? Aqui, ó. Qual é a velocidade após 10 segundos? Então, no lugar de tempo, eu coloco 10. Resolvo sempre primeiro a multiplicação para depois a soma, porque isso aqui é uma equação de primeiro grau. Então, vamos lá. 1,5 vezes 10 dá 15. 15 mais nada, 15 mais 0 é 15. 15 metros por segundo, então, é a minha velocidade. Tá? Aplicação da fórmula da velocidade do MRUV. Então, vamos ver a equação das posições do movimento retilíneo uniforme variado. Também no outro vídeo eu já mostrava para vocês essa equação. Então, essa equação da posição informa a posição de um móvel, a posição que um móvel ocupa, né, num determinado instante de tempo. Então, vamos ver. Eu substituí no outro vídeo o x por s, tá, gente? X e S aqui para nós é a mesma coisa, quer dizer distância ou posição, tá? Então, no outro vídeo tá S igual a S0 mais VOT mais 1/2 de AT ao quadrado. Então, esse X significa o S, tá? S final, esse X bolinha, o S inicial, é a mesma coisa, tudo bem? Então, no movimento retilíneo uniforme, nós tínhamos só esse pedaço da equação aqui. Aqui eu estou usando x, mas pode ser usado S posição. S igual a S0 mais VOT, tá? Então, quer dizer que agora eu tenho também no MRUV mais um pedaço da equação, porque entra a aceleração, tá? Então, eu vou ter S igual a S0 mais VOT mais 1/2 de AT ao quadrado. Onde S é a posição final, né? Que aqui eu estou usando x. S bolinha ou x bolinha é a posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais 1/2 vezes a aceleração vezes o tempo ao quadrado, ok, gente? Essa aqui é a equação das posições, então. Ó, a mesma coisa, só que no outro vídeo eu usei S, tá? Em aula com vocês eu também não vou usar o x, eu vou usar S. S de posição, então. Representa a posição aqui para mim. X pode trocar por S, é a posição final procurada. X bolinha ou S bolinha é a posição inicial. Velocidade inicial é V com a bolinha, é a velocidade inicial. A é a aceleração e T é o tempo, ou seja, é um instante de tempo. Vamos ver alguma aplicação dessa equação da posição, tá? Exemplo, então. Ó, sempre eu leio o problema, tiro os dados para depois ver qual a equação que eu vou usar, tá? Então, aqui está dizendo assim, ó, um móvel num instante inicial 0, então, tempo inicial é 0, tem sua velocidade de 2 metros por segundo. No instante de tempo 1, é 2 segundos. Sua velocidade é de 6, ou seja, o tempo inicial, a velocidade inicial era 2 metros por segundo, no tempo final passou para 2 segundos e a velocidade final passou para 6 metros por segundo. Então, a velocidade inicial era 2, passou para 6. Sendo 2 metros a posição inicial. Então, eu sei que 2 metros é o meu S inicial, tá? Meu S bolinha ou o meu X bolinha. Em relação ao referencial, eu quero determinar, então, na letra A aceleração. Eu quero determinar, então, a posição na letra B, ocupada no instante 2 segundos. Então, vamos ver. Eu sei que a velocidade inicial é 2 e o tempo inicial é 0. Eu também sei que a velocidade final é 6 e o tempo final é 2. Então, eu consigo calcular a aceleração, tá? Então, resolvendo a aceleração, ó, velocidade final é 6, velocidade inicial é 2, a aceleração eu não sei e o tempo é 2 também. Esses dados eu tirei do problema, tá? Então, eu faço 2 vezes A, 2A. Esse 2 está somando, passa para o outro lado da igualdade, subtraindo. Então, 6 menos 2 dá 4. 4 igual a 2A. Esse 2 está multiplicando, passa dividindo. 4 dividido por 2 vai dar 2.
Então, eu vou ter que a aceleração, nesse caso, é de 2 metros por segundo ao quadrado. Essa é a letra A, ok? Do problema. Porque ele pedia no exercício para nós calcularmos a aceleração, tá? Então, usando a equação da velocidade. Agora eu quero saber a posição ocupada no instante tempo igual a 2 segundos. Vamos lá na resolução. Aqui. Cálculo da posição. Usando a equação, aqui tá x, mas pode ser usado s. S igual a S bolinha mais velocidade inicial vezes o tempo, mais 1/2 de aceleração vezes o tempo ao quadrado. Para calcular a posição final, ou seja, o S sem a bolinha ou x, vai ser posição inicial 2. Da onde eu tirei isso? O problema me disse que a posição inicial era 2 e que a velocidade inicial também era 2. No instante, 2 segundos. Então, velocidade inicial é 2, tempo inicial, o tempo também é 2. Mais 1/2 vezes a aceleração que a gente calculou na letra A, que deu 2 também, ok? Estão lembrados disso? Vezes o tempo ao quadrado. Então, o tempo é 2 segundos, vezes ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, que é isso? Então, 4 vezes 2, que dá 8. 8 dividido por 2, que dá 4. Com esse aqui, 2 vezes 2 é 4 também, e sobra mais 2. Então, fica 4 dessa resolução aqui, ó, 2 ao quadrado, 4. Vezes 2, 8. 8 vezes 1 e divide por 2 dá 4. 2 vezes 2, 4. Mais 2 vai dar 4 mais 4, 8. Mais 2, 10. Então, a posição final é 10 metros. Tá? Da onde que eu tirei que a posição inicial é 2, que a velocidade inicial é 2 e que o tempo é 2? Daqui, ó, do exercício, ele estava me dizendo. Ó, gente. Aqui, ó. Ele estava me dizendo, ó, que o tempo valia 2 segundos, que a velocidade inicial era 2, que a posição inicial era 2 metros também, tá? Então, esses dados eu tirei do problema. Então, colocando lá na equação das posições, né, os dados, eu só calculei. Primeiro eu resolvi a potência, depois a multiplicação, depois a divisão, que aqui deu 2 ao quadrado, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 1, dividido por 2 dá 4, mais 2 vezes 2, 4, mais 2, que dá 10 metros, ok? E uma aplicação também da equação de Torricelli. No outro vídeo também expliquei um pouquinho sobre Torricelli, então eu volto a explicar nesse vídeo para não ficar dúvidas, né? Então a equação de Torricelli é a equação que relaciona a distância percorrida por um móvel com o respectivo aumento da velocidade. Então, aqui está a nossa equação de Torricelli, ó. Velocidade final ao quadrado, ou seja, é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes A, vezes delta S, ou seja, deslocamento. Aqui eu coloquei, nesse vídeo tá delta X, mas eu posso trocar o X pelo S, tá? É a mesma coisa. Então, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a variação do deslocamento, ok, gente? Essa é a equação de Torricelli. Vamos ver alguma aplicação dela. Então, aqui está dizendo, né? V sem a bolinha é a velocidade final procurada. V com a bolinha é a velocidade inicial. A é a aceleração. Delta X é a distância percorrida, ou seja, o deslocamento. Geralmente o deslocamento é medido em metros, tá? Provavelmente nós vamos usar as unidades do Sistema Internacional. Então, uma aplicação aqui, ó. Um veículo está parado numa sinaleira, tá? Quando a sinaleira abre. Então, o motorista imprime ao carro uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. O que é esse 2 metros por segundo ao quadrado? É a aceleração, tá falando, ó, a aceleração. Se eu não dissesse que é a aceleração, igual vocês saberiam, por causa da unidade de medida, metros por segundo ao quadrado, representa a aceleração, tá? Eu quero saber, então, que distância terá sido percorrido quando o velocímetro indicar
72 km por hora. Olha aqui, gente, que tem um problema. A aceleração está em metros por segundo ao quadrado e a velocidade final está em quilômetro por hora. Então, é mais fácil eu transformar a velocidade que está em quilômetro por hora para metro por segundo. Então, na verdade, eu só vou dividir o 72 por 3,6, né? E vou ter a velocidade em metro por segundo, ok? Então, vamos tirar os dados. O veículo estava parado, ou seja, a velocidade inicial desse carro é 0, tá? A aceleração é 2 e a velocidade final é 72 km por hora. Dividindo 72 km por hora por 3,6, vai ficar 20 metros por segundo, ok? Isso? Não esquece, ó. Tá 72 km por hora. Não combina com as unidades de aceleração que está em metro por segundo ao quadrado. Então, eu pego 72 km por hora, divido por 3,6, vai ficar 20. 20 metros por segundo é a minha velocidade final. Vamos resolver o problema, então. Eu tenho a velocidade inicial, porque o carro estava parado, né? Estava em repouso. A aceleração vale 2 e a velocidade vale 20. Colocando na equação de Torricelli, então eu vou calcular minha distância, ou seja, meu deslocamento. Olha aqui, gente. Velocidade final ao quadrado é igual a inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, ou seja, vezes a distância percorrida. Eu tenho a equação de Torricelli. Isso aqui é minha equação de Torricelli, tá? Então, qual é a velocidade final? É 20, né? É o 72 que eu transformei para metros por segundo. 20. 20 ao quadrado, quanto dá? 400. É igual. 0 ao quadrado é 0, não conta. 2 vezes a aceleração é 2. 2 vezes a dá 4. 2 vezes 2, né? Porque a aceleração é 2, eu substitui por 2. 4 ΔX. 4 ΔX mais 0 é 4 ΔX. Então, esse 4 está multiplicando, ele passa dividindo o 400. 400 dividido por 4 vai dar 100 metros. Então, a distância percorrida por esse veículo, então, estando ele a uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, vai ser de 100 metros, ok? Então, não esqueçam, ó, esse exemplo é para usar, então, a equação de Torricelli. Como é que eu sei isso? Como é que eu sei quando eu tenho que usar a equação de Torricelli? Nesse problema aqui, eu não tenho t de tempo, né? Eu não tenho instante. Eu só tenho distâncias, velocidades e aceleração. Então, só sobra essa equação para mim, ó. Velocidade final ao quadrado é igual a inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a distância, tá? A distância era o que eu queria saber. A aceleração valia 2. Então, 2 vezes 2, 4 ΔX. O 20 ao quadrado era a minha velocidade final. 20 ao quadrado dá 400. Então, 400 dividido por 4, 100 metros, ok? Então, eu vou parar nesse vídeo, nesse exemplo aqui, tá? E numa próxima aula eu continuo. Obrigada, pessoal do primeiro ano.